Olá pessoal, de volta com mais um podcast Papo Máximo, que hoje está sensacional. Convido você a nos prestigiar a partir de agora. Estamos aí pelo YouTube, Facebook, Instagram. E claro, esse conteúdo é exibido pela TV Candidez de Divinópolis, canal 1329, também pela rádio 98,7 de Nova Serrana. Participação do José Avelino da Silva, vereador do EC, muito nos honra com a sua presença. Seja bem-vindo ao Papo Máximo, meu amigo. Ô Ângelo, a honra é minha, boa noite, né? E para mim é um prazer estar aqui, primeira vez. Eu sempre estou aguardando esse momento. Hoje é o dia e estamos aqui. E hoje estará compartilhando informações do seu mandato, né, do EC. Tem trabalhado muito. Como você analisa o resultado da sua atuação parlamentar? Então, Ângelo, a gente está trabalhando muito, eu trabalho muito. Até agora, estou desde cedo na rua, né, e na Câmara, e participando das atividades. E não tive tempo nem de ir em casa, tomar um banho para vir aqui, mas a gente está aqui, a gente trabalha bastante. E o resultado, às vezes a gente, né, esbarra aí em algumas situações que é um resultado daquilo que a gente já propôs. Então isso é muito bom, isso é gratificante, né? Ver aí projetos já sendo executados, isso é muito bom. Dué, para quem não teve a oportunidade de conhecer a sua trajetória pessoal, da vida pública, nos conte um pouquinho, compartilhe aí com os nossos seguidores esse seu interesse pela política, como surgiu? Então, Ângelo, eu cheguei em Nova Serrana em meados de 98, já está indo para quase 25 anos aqui em Nova Serrana. E eu lembro que eu cheguei aqui, acho que eu estava com 11 anos. E eu lembro que lá em Turmalina, Capelinha, como meu pai é pastor, morou em muitas cidades. Então a gente acompanhou também a política naquelas cidades. Eu gostava demais de participar, na época da eleição, corria, pegava santinho, na época tinha camisa, boné, e distribuía para os outros lá, porque gostava. Então, isso aí a gente foi aprendendo a conviver com isso. Chegamos aqui também, ajudei candidatos aqui na política e tomou gosto, né? Tomamos gosto e a gente hoje está aí, né? De repente estou aqui como vereador. Você é natural de Minas Novas? Sou natural de Minas Novas. Veio para cá em que ano e com qual idade? Então, eu vim para cá em 98, eu tinha 11 anos. Hoje estou com 37 anos, né? Já estou passando ali descendo a ladeira, mas aí a gente está aí com todo vigor, né, para trabalhar. E como eu falei, eu morei em várias cidades, muitas cidades, e por pouco espaço de tempo. E Nova Serrana é a única cidade que nós chegamos e ficamos mesmo, né? Já há quase 25 anos, então para mim, a minha cidade é Nova Serrana. Eu não tenho assim uma ligação com nenhuma outra cidade. Eu tenho a minha cidade de nascimento, que é Minas Novas, né, onde tem meu registro e tudo, minha família toda de lá. Morei em Capelinha, morei em Angelândia, morei em Resplendor, tem mais cidades aqui que agora eu esqueci, mas aí a nossa cidade de verdade, do coração, é Nova Serrana. Foram bem acolhidos aqui? Muito bem acolhidos, porque essa cidade é maravilhosa. A cidade de Nova Serrana é uma mãe para todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é o mundo mesmo. Aqui nós temos aqui mais de 29 nacionalidades em Nova Serrana. Fala um pouquinho da sua família, da sua infância. Quais lembranças você tem da infância, meu amigo, do EC? Rapaz, eu sempre fui, assim, eu sempre gostei de estar tomando frente das coisas. Desde a infância... Liderar. Sim, isso aí tá no sangue. Desde a minha infância, eu já tinha essa aptidão. E eu liderava a turminha na rua, entendeu? A gente montava ali, a gente assistia, na época, filme do Van Damme, e saía na rua. E eu era o professor, eu ia dar aula pros meninos de luta. Só o que tinha aprendido na televisão lá, nós ia pra rua lá, tinha um local onde todo mundo encontrava, e ali a gente ia. E a gente dava, né, as ordens, brigava. Quando aparecia um que queria subir, a gente, como se fosse um macho alfa mesmo, não aceitava, e é isso aí. Então eu sempre tive essa
esse espírito de competitividade, de liderança, né? Depois eu me tornei, com o passar do tempo, fui me tornando líder de onde eu passava, né? De empresas onde a gente trabalhou, e também igreja, liderei jovens, grupo de jovens, então isso aí a gente sempre está nesse caminho. Aí vocês vieram para cá, qual foi a sua primeira experiência profissional? Com calçado? A minha primeira experiência profissional aqui em Nova Serrana, eu falo aqui porque eu já trabalhei, eu com 7 anos de idade já trabalhei em fazenda lá em Resplendor. Mas em Nova Serrana a primeira experiência foi vender picolé e catar papelão. Sério? Sério. Você vendia picolé? Vendi picolé na rua. Seu primeiro emprego aqui? Sim, primeira renda veio da venda de picolé? Sim, vendi picolé. Inclusive, vou te falar, você já comprou na minha mão picolé. Sério? Lá no campo do Romeu Duarte. Eu moleque, você não vai nem lembrar disso. Mas ali era o meu principal ponto. Nas tardes de domingo, tinha grandes jogos ali, na época do Dinocão, RD. Aí ali era o nosso ponto nossa fonte maior de renda, na venda de picolé. E o papelão? Vamos explicar sobre o papelão. Papelão, a minha primeira bicicleta que eu comprei aqui foi com papelão. Meu pai trabalhava ele trabalhou de injetador à noite, vigia. Aí, naquela época, o povo jogava tudo fora, né? Aí ele separava num canto lá e no outro dia eu ia pegando. Hoje é uma fonte de renda Sim. Maravilhosa, né? Sim, na época apareceu gente comprando papelão. Quem é o doido que vai comprar papel? Ai, se tem um doido pra comprar papel... Você então se perguntou, né? Então, como é que vai comprar papel pra quê? Eu não sabia, né? Mas já que o cara vai comprar papel, eu vou vender papel. Pegava o papel e fui vender. A minha primeira, eu nunca esqueço disso. A primeira bicicleta que eu comprei foi com o dia todo de venda de papelão. E você vendia pra quê esse papelão? Comprava de quem? Não, eu não verdade, comprava. As pessoas pensavam eu pegava na porta das fábricas. É? Tinha muito papel na porta das fábricas, plástico. Aí naquela época lá já apareceu as pessoas que faziam reciclagem, catava latinha também. Isso aí, coisa na época era coisa de criança, uma fonte de renda, porque os adultos quase que não mexiam com isso. As crianças viam essa oportunidade. E sua família já veio direto para residir no Romeu Duarte? Direto. Nós moramos a vida inteira aqui no Romeu Duarte. Teve dificuldade em relação à adaptação à cidade, não? Adaptação à cidade, não. Nós chegamos aqui, meu pai é um cara muito lutador, com o qual eu me espelho muito. Qual é o nome do seu pai? Antônio Avelino da Silva. Antônio Avelino, um abraço. Isso. Ele é um referencial mesmo. E ele chegou aqui com 7 filhos, né? Ele tinha casado há pouco tempo novamente, que a minha mãe tinha falecido há algum tempo atrás. E chegou aqui com esse monte de menino pequeno na escadinha, vamos dizer assim, com a mão na frente e outra atrás, só com a mudança. E eu lembro que a nossa mudança ficou aqui 3 dias dentro do caminhão, porque a gente não tinha lugar de colocar. Vieram sem saber onde morar, sem casa? Viemos sem saber onde morar. Chegamos aqui, nós tínhamos um tio que morava aqui, mora ainda. E nós ficamos na casa dele durante esses dias aí. Vou falar o nome do seu tio. Sim, José Geraldo. José Geraldo. Muito conhecido, pedreiro. Muito conhecido aqui no Romeu Duarte, a cidade inteira. E nós ficamos lá. E aí, de favor que fala, né? De favor. e aí a gente... meu pai conseguiu arrumar a casa e nós fomos morar nessa casa. E foram trabalhar em fábrica? Meus irmãos foram trabalhar em fábrica. Eram jovens, né? Jovens. E eu comecei, meu outro irmão mais novo um pouco que eu também começou a vender também picolé. Essa parte de pegar papel também ele participava. Entendeu? Os outros irmãos mais velhos começaram a trabalhar em fábrica. E meu pai também trabalhava em fábrica. Uma família muito trabalhadeira. Muito esforçada, muito dedicada ao trabalho. Nós chegamos aqui, essa cidade é tão maravilhosa, com 6 meses, nós pagamos aluguel, meu pai pagou aluguel aqui em Nova Serrana, 6 meses de aluguel. Ele chegou aqui sem nada. Pra falar que não foi sem nada, ele tinha R$30 no bolso, meu pai chegou aqui. E com 6 meses nós já estávamos dentro da nossa casa. Não era uma casa, né, mas já era a casa, com condições de a gente morar. E isso aí é uma parte que eu agradeço muito ele e parabenizo por essa pujança que ele tinha aí na administração. Trabalhando e correndo atrás e nós ajudando. Eu lembro que meu pai trabalhava à noite e ele chegava do serviço às 7 horas da manhã, ele dormia até a hora do almoço para descansar, né?
e almoçava e ia lá pro lote trabalhar. E ele deixava demarcado, eu e meu irmão, que não trabalhava em fábrica, nós furamos as sapatas, foram nós que fizemos, as valetas, foi nós que fizemos, eu e meu irmão. Meu pai demarcava, e ele fazia o serviço mais bruto, né, no momento que ele estava lá, e a parte mais tranquila, eu deixava tudo gabaritado, medido certinho, a gente cortava. Até sentar tijolo, nós sentamos tijolo, até na altura que nós alcançávamos. Depois que precisava de andaime, aí já meu pai que se virou. Mas vocês já tinham experiência com a Nenhuma, construção civil? só aprendendo com meu pai mesmo. Vocês levantaram, fizeram a função de Nós fizemos de um pedreiro? Sim, vou dizer, não vou dizer de um pedreiro, mas de um ajudante de pedreiro. Né? Porque o serviço de... Ele deixava tudo demarcadinho, ele nos ensinou a medir prumo, passar a linha para ficar tudo alinhadinho, entendeu? Então a gente aprendeu lá e tinha que aprender, não tinha outra alternativa. Uma família, sua família é muito unida. Muito unida. Minha família é muito unida. Irmãos, graças a Deus. Claro que tem aquelas brigas de irmãos, como tem, Coisa toda de família tem. Atrito de família. Mas ninguém, nunca ficou ninguém com raiva de ninguém, irmão com raiva de irmão, não. Lá em casa nunca teve isso, não. E você falou da questão da religião, vocês são evangélicos? Sim, minha todos, família, todos evangélicos. Nós, nascidos no lar cristão, que meu pai ele se tornou pastor desde os... seu pai é pastor? Meu pai é pastor. Desde os 25 anos de idade, eu acho. Quando ele casou, ele já se tornou pastor. E... Pastor não. Ele ingressou, começou a trabalhar na obra, como é que fala, né? E aí foi galgando até se tornar pastor e liderando várias igrejas no norte de Minas. Ele é muito conhecido lá. E nossa família acompanhando, né? Você falou que vocês mudaram muito de cidades. Sim. Tem a ver com a questão da religião? Tem a ver. Como ele fazia parte de um ministério, e é uma organização. Era sempre transferido? Sim, aí era transferido para uma cidade. Às vezes tem um local que estava precisando de uma mudança ali na administração. Aí levava um outro, o pastor regional, que é o presidente, né? Indicava, você vai para lá, porque ela precisa disso e daquilo. Entendeu? Você vai para ali para fazer um trabalho lá e tal. Era assim. Às vezes ia para um lugar que não tinha nenhum crente ainda. Você vai para lá para abrir um trabalho lá, para evangelizar lá e a gente abriu uma igreja lá. E ia dessa forma. A importância da religião, da fé na vida das pessoas, como você vê? Ô Ângelo, eu acho que a fé, ela é uma coisa muito importante. Por que muito importante? Porque tem gente que tem dinheiro, tem posses, né? E tem gente que não tem nada disso, de bens materiais, mas ele tem uma coisa muito importante, que é a fé. Algo para se apegar, algo para seguir, algo maior, né? Que é a fé. Quando eu falo da fé, eu estou falando da fé em Jesus Cristo, né? Que é o nosso único e suficiente Salvador. Então é muito importante a pessoa, qualquer ser humano, ter essa fé, porque é o norte de vida, é o ideal que a pessoa tem que buscar. Eu me preocupo muito com isso, com minha salvação, que eu acho que o mais importante na nossa vida, porque quando a gente conhece, sabe que tem uma eternidade e que a média de vida do ser humano é 70 anos, 80, tem uns teimosos que passam, vai até 100, né? Graças a Deus, tem gente, eu torço, né? Meu pai está completando agora 70 anos na semana que vem, e eu torço porque ele chega nos 100 e vai por aí para mais. Mas então assim, a eternidade, a gente não consegue mensurar qual que é o tamanho, de que tempo é isso. A eternidade já fala tudo, a eternidade é infinito. Então, esses pequenos dias, pequenos anos que a gente passa aqui, a gente acha que é muita coisa. Tem gente que acha que é nesse período aqui que ele tem que fazer tudo, que ele tem que ter tudo, juntar e esse negócio todo, e esquece do principal, que é a eternidade. E depois que você fechar o olho, vestir o paletó de madeira, para onde você vai? O que vai acontecer com você? Essa deveria ser a preocupação de todo ser humano. Porque aí a eternidade não tem volta. Essa experiência
ensinamento, com certeza, do seu pai, né? Essa vivência na questão da religião também, né? Sim, sim, com certeza. A vida dele é mostrar para as pessoas esse lado, esse caminho. E aí a gente aprende. Pessoal, vou para um rápido intervalo comercial, é rápido mesmo, e a gente volta direto aí na questão política, experiência política do vereador Josué Avelino da Silva, popular do ER, que reside há anos no bairro Romeu Duarte. Isso. Na cidade acolhedora que é Nova Serrana. Daqui a pouco a gente volta. Junto com você. Podcast Papo Máximo, hoje com a participação do Josué Joselino da Silva, vereador do ER, muito querido, né, um vereador atuante em Nova Serrana. Doê, vamos falar um pouquinho da pizza. Você parou de comer, ué? Ficou com vergonha? Vamos comer aqui. Eu tô aqui abismado porque primeira vez que eu chego num lugar para dar uma entrevista e tem pizza lá, ué. Então Ah, é? Esse aqui é trem de outro mundo aqui. Então tem que aproveitar, né? Eu não gosto de comer. Gosta não? Não gosto muito não. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de pizza, né? Até doido. Você tem um sabor assim que você, da sua preferência? Não? Tenho, eu prefiro o que tiver. Não parece. Eu tô querendo comer aqui, rapaz. Tá boa, viu? Tá boa? Vou provar aqui. Um abraço pro Gilberto e sua equipe competente, né? Atendendo a todos com muito carinho. Considerado aí as melhores pizzas de Nova Serrana, Califórnia Pizzaria, tradição, entrega rápida. É top mesmo. Queria estar, servindo aí para todo mundo, não tem jeito, não né? Tem jeito, mas aqui a gente faz a parte de vocês aqui. Exatamente. Você gostou mesmo, tá Gostei. comendo com a boca boa aí? Tá. Doé, vamos entrar aqui na questão da política, do seu mandato. É o seu primeiro mandato, não é isso? Sim. E a experiência de vereador, o que você pode falar? Tá sendo uma experiência muito boa, né? É cansativo? É cansativo, mas é aquilo que a gente se propôs a fazer, né? E a gente, quando você faz uma coisa que você, por exemplo, jogar bola cansa demais, e nós que gostamos de bola, nós fica lá 1 hora, 2 horas correndo, enquanto tem gente tá lá, porque a gente faz porque gosta. Então, para mim hoje também essa função de ser vereador, estar, né, como vereador, é uma função gratificante, principalmente quando você consegue aí dar resultado para as pessoas que te procuram. Então é isso que, vamos dizer assim, que enche o tanque da gente novamente para a gente continuar. Tá, você foi secretário de esporte? Não fui secretário de esportes. Eu trabalhei na Secretaria de Esporte, auxiliando o secretário de esporte, porém não era no cargo de secretário de esporte. Mas já atuava na área, né? Sim, já atuava na área. Eu sempre gostei de estar, igual eu falei com você, depois que eu machuquei, né, eu gostava muito de jogar bola. Você jogava no Romeu, né? Eu joguei joguei ali no time no Dinocão, no time amador aqui. Foi só o Dinocão mesmo. E alguns outros aí, um joguinho outro ali, que não Dinocão conta do muito. Marcelo, Maurício, Tony Carrinho. Né? E eu treinei ali muitos anos no Juventus, uns 3 anos mais ou menos. Eu treinei na época da Escolinha do Cruzeiro, quando se tornou a Escolinha do Cruzeiro, que era a primeira vez. Então a gente treinou lá, quando o Paulinho era vivo, não sei se você lembra dele. Ele treinava lá, o Fernando chegou de Pará de Minas. Tinha uma turminha boa lá. E eu tive o prazer de aprender a jogar bola lá. E aprender não, né? De tentar. Porque eu acho que eu não aprendi não. Mas aí eu me envolvi, eu me machuquei, não conseguia jogar a bola mais. Machuquei o joelho? Joelho, novo. Aí eu montei time para participar de campeonato. E não queria sair do meio, né? Dá trabalho demais, muita raiva que eu passei. Vou te falar a verdade. Esses presidentes, treinadores de time de futebol de Nova Serrana, gente, eles estão de parabéns. Eles têm que ser premiados. Porque não é fácil, não. Aí depois eu peguei e comecei a organizar eventos esportivos. Aí a partir disso daí... Os torneios? Vários torneios a gente fez. Na igreja mesmo, eu promovi vários eventos esportivos na igreja. E depois fiz pra fora também. Aí o Eusébio me convidou pra fazer parte do time dele na Secretaria de Esporte. Quando ele venceu a eleição lá em 2016. Você não chegou a trabalhar com o Joel, com o Paulo? Não. Eu ia lá muito, mas era porque eu ia lá pedir quadra, né? Porque eu precisava fazer os eventos. Eu trabalhei com o Joel, lembro de você. Lá. Então eu ia lá muito. Eu ia lá só na Secretaria de Esporte.
Eu nunca fui em outro setor lá na prefeitura antes do Eusébio entrar. Porque eu era envolvido mais com esporte, então, mas era esporte mesmo. As pessoas falam que tem que defender uma bandeira única. O que você pensa a respeito? Você, no caso, defende uma bandeira? O esporte, ou você consegue atuar em várias vertentes, em várias áreas? Ô, Ângelo, eu lá atrás, no início, a gente pensava que era assim, mas na verdade não é. Esse negócio de bandeira, eu sou vereador da cidade. A cidade não tem só esporte. A cidade tem saúde, educação, tem mobilidade, infraestrutura. Então não tem jeito. As demandas chegam, você tem que dar resposta. Então a questão da bandeira, ela fica de lado nessa hora, porque você não tem como você escolher, não, vou mexer com isso não, eu vou mexer só com esporte. Alguém procura aqui na área da saúde, não, eu mexo só com... Não tem isso. Ali, tudo que chegou até hoje, eu não fugi de nenhuma responsabilidade. Todas eu corri atrás, às vezes a gente não consegue trazer a resposta que a pessoa precisa, que ela almeja, mas o empenho, a força de vontade, o atendimento para aquela pessoa a gente faz. Você é muito de ouvir as pessoas, a população? Gosto muito de ouvir. Mas gosta mesmo? Gosto, eu prefiro ouvir do que falar. As pessoas frequentam muito o seu gabinete? Sim. E recebe também com prazer esse pessoal? E eu vou também até as pessoas. Ah, é? Eu gosto de ir. Porque Nova Serrana é uma cidade muito... como uma cidade industrial, as pessoas estão tudo ocupadas. Ninguém tem tempo às vezes, de ter que ir lá na Câmara, no meu gabinete, pra mim ficar lá esperando ele. Não, eu vou lá até nele e já consigo atender ele de lá mesmo. De lá eu saio com a demanda e vou atrás e galgar aí para poder resolver. E pronto, a pessoa tem aí a comodidade de ter uma resposta que ela precisava, sem precisar de sair de casa, de ir lá no gabinete. Às vezes tem gente que quer ir lá no gabinete, não, eu recebo o maior prazer, eu convido as pessoas para ir lá, é muito bom receber as pessoas no gabinete. Mas tem gente que não pode ir lá, mas precisa de resolver uma situação. As demandas são inúmeras, são Inúmeras. muitas. Como fazer para atender esse número grande de demandas, Noé? Relacionamento, articulação é o principal. Você tem que ter um bom relacionamento com o governo, o executivo, tá? E ter a sensibilidade e fazer com que as pessoas que fazem o atendimento, por exemplo, vamos dizer aqui da prefeitura, tenham essa sensibilidade também. Mostrar que aquela situação precisa ser solucionada, precisa ser resolvida. Aí a gente vai, eu faço o ofício, faço a indicação, mas eu não mando o ofício. Eu vou e levo o ofício e explico a situação pro secretário, pro prefeito, assim, é isso, isso e isso. Estou oficiando aqui, mas a situação é essa. E lá precisa de ser atendido, precisa de ser resolvido. E assim a gente vai conseguindo aí romper. Você, antes da política, tinha uma expectativa em torno de alguns projetos. Você conseguiu colocar em prática o que você pensava antes? Você entrou, teve dificuldades? É o que você imaginava estando político? Não, a gente imaginava que era uma coisa e chega lá é outra, né? Claro que eu não me candidatei e fui sem saber onde eu estava pisando, não. Eu era um cara que frequentava os trabalhos da Câmara, eu ia nas reuniões, eu pesquisava os vereadores, tá? Eu pesquisava a prefeitura, os serviços, o que poderia ser feito, o que não. E então, mais ou menos um chão eu tinha, sabe? Então, isso aí facilitou bastante. As pessoas falam que a Câmara tem que ser independente, poderes independentes. Tem como atuar sem aliança com o Executivo? Tem sim. É possível? Na verdade, a Câmara nossa, ela é independente. A Câmara de Vereadores, quero até mandar um abraço para todos os meus colegas vereadores, em especial a nossa vereadora Tainá, né? A gente fala, por que toda vez um vereador fala em especial a Tainá? É porque é a única mulher que está lá, então a gente faz, né, faz esse carinho aí, até mesmo para promover aí, a participação de mais mulheres na política, né? E, enfim, um abraço para todos eles. A nossa Câmara é independente, tá?
Tem gente que fala, você chega lá, o projeto chegou, vocês não dá pau no projeto, vocês não... É porque é o seguinte, talvez em outras épocas, tem gente que estava ali sentado na cadeira, ficava torcendo para ter uma vírgula errada, escrito errado, um gráfico errado, uma folha do projeto, para ele usar aquilo ali no microfone e fazer uma festa. Hoje, a nossa Câmara, os vereadores, nós temos as comissões, a gente pega um projeto, estuda o projeto, e ali tem alguma coisa ali que está errado, que a gente não concorda. A gente manda a mensagem para o prefeito, para a pasta que é responsável por aquele projeto, ó, isso aqui vocês precisam corrigir aí, porque não vai passar desse jeito não. A gente devolve, eles consertam aquilo que eles querem consertar, às vezes vem, defende o ponto de vista deles, a gente expõe o da gente, e na hora de fazer ali aquela votação, não é só pegar o projeto, não, votou sim, não. Ali a gente já fez um estudo antes, estudou nas comissões e fez a votação. Então a gente acaba que ajuda até o prefeito, a gente ajuda o executivo. Ajustando alguns detalhes. Sim, tem coisas lá que eles não conseguem ver tudo. Às vezes o prefeito assina um projeto lá, porque alguém trouxe o projeto, ele assina muita coisa, às vezes ele não consegue, ele não tem como, não tem nem possibilidade de ele ler um projeto toda vez que ele vai assinar um projeto. São inúmeros. Então cabe isso aí aos secretários, lá tem a controladoria, procuradoria, todo mundo lá para auxiliar. Às vezes passa batido, aí a gente vai lá e, isso aqui, esse aqui, acrescenta isso, tira isso, com a participação dos vereadores. E a questão da oposição? Você é da base do governo, né? Sou da base do governo. Então você é aliado do governo. Sim. E isso facilita muito também, né? Eu não vou dizer que não facilita não, porque facilita, né? Por que facilita? É porque a gente tem a liberdade, por exemplo, como eu sou da base, eu já estou acostumado com aquela turma que está ali, a gente tem a liberdade. Às vezes tem situações que eu nem faço ofício, eu ligo pro secretário direto, tá acontecendo isso. Mas isso é legal? Isso é legal, é legal. Na verdade, acho que todo mundo... atribuição do vereador. Sim. Cadê? Tem que resolver isso aqui, fulano, o endereço tal, tá com problema assim, vai lá. Às vezes a gente vai lá, eu pego meu carro, vou lá no secretário, vem cá, vamos ali comigo. Levo lá no local aqui como é que tá. Hoje mesmo eu peguei o prefeito e o secretário de obras, levei numa rua lá no bairro Veredas da Serra, que precisa de uma atenção lá. Aí eu peguei ele, vem cá. Eu já mandei ofício, já fiz indicação. Agora o que vocês vão lá pra vocês verem? Levei eles lá e mostrei a situação lá, né? E já alinhamos lá, até mesmo com o pessoal que mora lá, para poder resolver essa situação. Importante para ambos, né? Sim, importante para ambos. Para você como vereador, conselho da Câmara e para o gestor, né? O executivo. Com certeza. Tem entregado bons resultados, né, Eduardo? Ângelo, se você falou da questão do... um projeto que você queria e está sendo executado, tem você falou na questão da bandeira também, falando aqui do esporte, é algo que eu me orgulho muito. A lei, eu até trouxe ela aqui, é a lei de incentivo ao atleta de Nova Serrana. A lei está aqui, a lei número 28, que é 2.828. Essa lei foi criada por mim, aprovada pelos vereadores na Câmara de forma unânime, a qual eu sempre agradeço eles. E hoje essa lei já atendeu inúmeras instituições de esporte, atletas, são centenas que já foram atendidas, não vou dizer se não chegou a 1.000, porque foi já mais de 240 mil reais investido nesta lei, que ela passou a vigorar a partir do meio do ano passado. Então são muitas pessoas que são beneficiadas. Que pessoas? Aquele atleta quer disputar uma competição em outra cidade, em um outro estado, e ele não tem a condição, mas é um atleta do nosso município. Através desta lei agora, ele preenche um requerimento no site da prefeitura, na aba da Secretaria de Esporte, preenche o requerimento com as informações lá necessárias, né? E ele vai galgar esta ajuda, que pode ser condução, pode ser hospedagem, alimentação, inscrição para o evento. Então, praticamente, eu vou dizer que todas as modalidades esportivas de Nova Serrana já usou essa lei.
E ela é uma lei, pesquisem quem ainda não conhece, que de vez em quando eu ainda encontro pessoas que buscando a gente, tem a lei assim. Às vezes a pessoa procura um vereador, me ajuda, eu tenho que fazer isso aqui. O vereador, ele não pode, ele não tem que tirar dinheiro do bolso para fazer isso aqui. Ele tem que promover, tem que fazer lei, fazer projetos que vai beneficiar todo o coletivo. Não fazer um gesto legal com alguém, toma aqui, toma ali, toma aqui. Isso aí é assistencialismo, isso aí não funciona. Você atende aqui, depois ele vai precisar, e você vai atender ele todo dia? Você não consegue. Então, o projeto foi enviado para a Câmara, apreciado pelos vereadores, foi aprovado e hoje atende aí todas as instituições, igual eu falei, centenas de atletas já foram atendidos, entendeu? Projetos sociais, tudo já foram atendidos com essa lei. O futebol amador é muito difícil, né? Para os dirigentes, para trabalhar essa área aí, né? Sim, é muito difícil. Falta apoio ou faltava? O que você me faltava fala? apoio. Vou dizer assim, Tá faltava. mais organizado também, tá né? mais organizado. O futebol amador, o esporte amador, né? Sim, eu parabenizo a própria Liga de Esporte de Nova Serrana, né? Que tem se organizado de alguns anos para cá e o trabalho tem sido feito com excelência, né? Eu pude acompanhar de perto aí o trabalho na época do Ramon, final do mandato dele, veio o Maurinho, né, com a metodologia, agora tá o Daniel, e estão fazendo lá um trabalho bacana. E tem também, né, na área do esporte, o Conselho Municipal de Esporte, que eu tive o prazer de participar, fui presidente do conselho, e hoje eu participo das reuniões do conselho, mesmo não estando lá como membro, mas eu participo, e debater com o pessoal lá sobre essa questão de esporte. Minas Gerais está no ranking número 1 do estado de Minas Gerais. Eu falei Minas Gerais, mas eu queria dizer Nova Serrana está número 1 em Minas Gerais no quesito CMS esportivo. Graças a essa organização, né, tanto do executivo, né, através da secretaria, as agremiações, os times de futebol também. Os atletas precisam ajudar, né, que precisam do material para fornecer, para que isso se torne capital para vir para o município, para ser reinvestido no próprio esporte. E isso tem acontecido muito bem. Eu disse anteriormente que o futebol está mais organizado nas equipes. Falando do futebol, né? Uhum. A questão estrutural, os estádios, o que você pode transmitir para quem nos acompanha, Odoé? Você que acompanha de perto, tem vivência no meio, né? Então, a questão campo de futebol em Nova Serrana, ela é bem, eu vou dizer assim, ela é bem escassa. Poucos estádios? Sim, são poucos espaços para muito time. Nova Serrana tem mais de 100 times de futebol. Sério isso? Mais de 100 times. Só afiliado na liga, com a documentação toda em dia, tem 60. O campeonato que está acontecendo agora aí tem, se eu não me engano, se não tiver 60, está quase batendo 60 equipes disputando. Entendeu? Isso. Tudo organizado, tudo com sua documentação, tudo certinho. Então, assim, tá bem organizado, aí falta campo. O Romeu Duarte tem 5 times de futebol, mais um projeto social, ele só tem um campo, né? Novo Horizonte tem os times de futebol, tem projeto lá também, só tem um campo. Aí o Veredas não tem, outros bairros aí perto também não tem, e cabe que todos vão usando esses aí. Tem um projeto, né? Tá sendo executado na cidade, estão melhorando aí 4 campos de futebol, campo do São Geraldo, campo do Conceição Elias, o campo a gente chama campo do César, do Clube Trabalhador, lá do Santa Luzia. Também o campo do Campo Belo, que não é um campo de futebol assim, com os tamanhos necessários, mas vai ser um palco lá para atender projetos sociais e também campeonatos de, por exemplo, futsal, né? E para treinamento de projeto social também, escolinha de futebol serve. Então vai atender a demanda. São mais campos, né? O São Geraldo atendia, né? E o campo do Conceição Elias também não atendia, mas agora vai poder atender quando terminar as obras, né? E o campo do César também. Tem o campo Marinho Zé do Amaral, uma obra para ser feita lá também, de recuperação do campo, né? O entorno ali também. Precisa fazer um trabalho lá. E tá tudo na programação também. Ponderando em torno aí da área do esporte, né? Que não é só futebol, né? Não. Tem o futsal também, que é muito forte em Nova Serrana, né? Futsal muito forte. Inclusive, como já tinha a liga que organizava os eventos de futebol de campo, eu organizei muito campeonato aí de futsal. O futsal atrai muita gente, né? Atrai. Principalmente 1º de maio, né? Sim, 1º de maio. Lotam as quadras. Hoje não tanto quanto antes. Ah, é? Tá? Não sei se é por causa da tecnologia, não sei o que aconteceu, mas
no modo geral, as pessoas estão... Esses jovens mais novos não estão indo muito assim na beira do campo, assistir um jogo, não estão indo muito na quadra quando tem um campeonato, entendeu? Vai fazer um campeonato aí, a turma são as mesmas que estão disputando sempre, e na hora que essa turma pendurar a chuteira, cadê os outros? Então, isso é bom, né, ter o fomento até, para que as gerações novas aí venham estar mais atentas nessa questão, mas dá muita gente, ainda dá muita gente. Vereador Dué conosco, o José Avelino da Silva. Eu acho que poucas pessoas conhecem pelo seu nome, né? Poucas pessoas. Hã? Poucas pessoas. Todo mundo chama de Dué, é Dué e é Dué mesmo, não tem jeito. Até meu pai me chama de Dué. Quem te deu esse apelido? Eu não lembro quem me deu esse apelido, Mas desde quando eu entendo por gente... Pegou parte do seu nome, né? Eu acho que é isso. É porque é o seguinte... Josué. Josué. Eu acho que o pessoal queria me chamar de Zué, pra fazer um apelido, e eu acho que deve que um dos meus irmãos não conseguia falar, falava Dué e ficou. Aí ficou Dué mesmo. Tá certo. Falamos um pouco sobre o esporte, né? Sobre a experiência na política e o ambiente da Câmara, as parcerias com os pares da casa lá. O que você pode falar? É muito boa. O conceito da Câmara é outro hoje, né? Sim, é outro hoje. A nossa Câmara, ela inclusive foi premiada, né, num grandíssimo evento em Brasília. Recebeu 2 prêmios, foi só um não. Lá naquele evento lá, nossa Câmara foi agraciada com 2 prêmios, né? E a gente fica muito orgulhoso disso, tá? Porque a nossa Câmara, algum tempo atrás, você lembra, ela figurava em páginas policiais, em noticiários assim, falando de escândalos, né? Eu não quero entrar no mérito. Algumas decisões saíram aí. Algumas decisões saíram, recentemente, estão recorrendo e tal. Enfim, isso aí, problema deles pra lá. Mas o que eu quero enfatizar é que hoje a Câmara de Vereadores, ela é uma Câmara que preocupa, né, com o verdadeiro sentido de verear, né, do vereador, que é fazer as leis, né, representar a população. Todos os vereadores lá representam, né, um grupo de pessoas, todos eles trazem demandas, correm atrás e conseguem resolver e trazer as respostas. Então a gente faz projetos, pede opinião para outro vereador, entendeu? Faz uma indicação, às vezes eu esbarro na indicação de outro vereador ali, a gente trabalham na coletividade. Na coletividade. E isso tem acontecido muito bem. Quero parabenizar o vereador Cabral, né? Ele entrou, a gente entrou junto, ele como presidente, fez um excelente trabalho como presidente. E depois agora, foi 2 anos, agora o Guilherme está lá também fazendo um trabalho muito bom como presidente, seguindo ali no nosso projeto. O pessoal tem elogiado muito o Guilherme, né? Sim. Pelo equilíbrio, né? Postura. E nós temos ali, né, essa e você como vice-presidente da Câmara? Sim, né? Estamos lá como vice-presidente e trabalhando, cooperando. Estamos caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Com tantas indicações, tantos serviços prestados, é natural a questão da reeleição, né, Eduardo? Sim, Ângelo. A reeleição, ela muito se deve também pela aceitação das pessoas, né? Que se a gente tivesse, vamos supor, a gente não tivesse essa resposta positiva das pessoas, a gente não ia querer continuar. Mas o trabalho tem sido feito. O feedback tem sido positivo? O feedback tem sido positivo e isso aí é o que nos motiva, né? Claro que eu não tenho a intenção, eu não tenho a pretensão, não quero ficar ocupando esse cargo de vereador por muito tempo, não. Eu gosto da política e a gente não é pecado sonhar, a gente tem que sonhar mesmo. Eu tenho vontade de crescer politicamente, só que não tenho aquela obsessão, não tenho essa obsessão. Eu vou aceitar aquilo que for dado para mim. O que você almeja da política, além de vereador? Então, na verdade, eu fiz uma projeção, antes de me candidatar, eu até fiz a projeção lá, coisa de iniciante ali, inexperiente, mas com um foco. Eu fiz uma projeção, trabalhar aí uns 2 mandatos de vereador e depois partir para algo maior. Aí eu não sei o que é, né? Se seria uma prefeitura, se seria um cargo no legislativo estadual, federal. Isso aí vai depender de como que for a aceitação minha
como político na cidade, e aquilo que o povo quiser. Se o povo não quiser, o povo tem que querer. Se não cair na graça do povo, meu filho, não adianta não. Com tantos trabalhos, você acha que esse sonho ainda é possível ser realizado? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível. E primeiramente a gente tem que pegar com Deus, colocar Deus na frente do plano. E se for da vontade dele e depois do povo, vai acontecer. Eu não tenho pressa. É um ideal de vida que a gente tem. Tem muita gente que tem vontade de muitas coisas na vida. A minha vontade é essa. E então a gente espera aí, né, poder chegar onde a gente almeja. Era um sonho, um plano, né? O que te leva a achar que você é merecedor de tal posição? Você falou aí, prefeitura. Então, eu acho que eu não mereço. Mas quem tem que achar, na verdade, são as pessoas. Porque se eu achar que eu mereço, mas eu mereço, eu vou ficar frustrado. Então eu não tenho que achar que eu mereço, eu tenho que achar, eu tenho que aceitar aquilo que chegou pra mim, né? Aí se aquilo que chegou, eu ver que eu vou dar conta, eu vou. Se eu ver que não, eu recuo. Mas eu não acho que eu mereço, assim. Tem tanta gente que merece, né? Eu não posso falar, eu seria até suspeito para falar isso. Mas eu vou deixar essa atribuição aí pro povo. Vereador Doé, para encerrar, algo que eu não tenha te questionado, que você gostaria de compartilhar aí com a nossa audiência. Então, ó, somente agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco aí da nossa história. É muito bom estar aqui. Você é um cara que é referência aqui na nossa cidade, na região, na questão aqui das mídias, né? É um político também, né? E sempre tem colaborado com a cidade, tá? Nova Serrana sabe disso, todo mundo reconhece. Eu quero deixar aí um abraço para toda a Câmara Municipal, os vereadores que estão lá nos acompanhando, né? A gente sempre enfatiza isso. Deixar aqui um abraço com muito carinho para toda a população de Nova Serrana, tá? Um abraço aí pro pessoal do Executivo. Mando abraço e mando, né, esse oi, porque são parceiros nossos, tá? Então o trabalho que a gente faz é através dessas parcerias, então a gente tem aí que agradecer. Quero, Ângelo, convidar a população a estar participando aí das votações da medalha Rui Borborema, né? Está chegando o dia 19, tem um grande evento na Câmara Municipal, que é uma honra, né, de mérito esportivo, para aqueles atletas que contribuem, aquelas pessoas que contribuem no nosso município, para aqueles que contribuíram não estão mais entre nós, como é o caso do Pelé do Nacional, que é homenageado da vez, né, na categoria de homenagem póstuma. Então, assim, participem, é um evento bacana. E é isso aí, gente. Participa também das reuniões. Eu quero convidar aqueles que quiserem ir nas reuniões da Câmara Municipal. Aqueles que têm dúvida, pode me ligar, pode ir no meu gabinete. É isso aí, a gente está aberto aí àquilo. E peço desculpa àqueles que eu não estou citando aqui, que eu posso estar esquecendo, né? Mas quem me conhece aí sabe que a gente está acostumado de eu ser desse jeito aí. Eu sou bem espontâneo, às vezes passa batida alguma coisa, mas quero mandar um abraço especial para minha esposa, meu filho Davi, minha filhinha Luísa, que está lá no hospital agora. Nossa, que pena. A hora que estava vindo para cá, minha esposa foi com ela pro hospital, aí a gente tinha um compromisso. E daqui a pouco eu vou passar lá para ver como que tá. Melhora para sua garotinha. Ela tava com bastante febre, né? Já indo pro terceiro dia, os remédios não estão fazendo efeito, não tem que levar lá para poder ver o que tá acontecendo, né? Então mandar um abraço para todos aí e agradecer você mais uma vez. Obrigado por participar. Interessante, né? Compartilhar um pouco da trajetória, né? Por mais que o agente político é conhecido, né? Pela função, pela, né, condição de vereador, mas muita gente não conhece, né? Tem, muita gente. As origens. Ixi, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar meu nome. Pois é. A cidade é grande, então assim, pra você ter uma ideia, quase 60 mil eleitores, eu tive 800 e poucos votos, então não é todo mundo. Em qual posição? O terceiro ou quarto, né? De todos os candidatos, eu fiquei em quinto. Em quinto. Dos eleitos, eu fiquei em quarto. Bem posicionado. Bem posicionado, e isso graças ao povo. E uma parcela, comparada ao tamanho da cidade, eu quero dizer isso aqui na questão do conhecimento, de quem me conhece.
Tem muita gente ainda que não conhece, mas estamos aí, sempre aberto, tá conversando, dialogando, viu? É isso aí. Mas com a sua atuação, com certeza você se tornou mais conhecido, né? Sim, sim. Conseguiu chegar a mais pessoas. Sim, com certeza. Finalizando aqui o nosso Papo Máximo, um abraço pessoal da RH Serralheria, equipe competente, agora conosco aqui, pessoal do Max Supermercados também, apoiando o nosso programa, Domac Ferriaço, obrigado, gente, pelo carinho, aos parceiros, né, que estão conosco aqui apoiando o nosso podcast, um grande abraço e até um próximo encontro. Valeu!